Olá, alunos da sétima série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 2 do Aprender Sempre, volume 2, da sétima série do Ensino Fundamental. Então vamos lá? Não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1. O que fazer no dia quente? 1. Leia um trecho do livro Alice dos Países das Maravilhas. Lewis Carroll. Capítulo 1. Para baixo na toca do coelho. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer. Uma vez ou duas, ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Então, ela pensava consigo mesma. Tão bem quanto era possível naquele dia quente, que a deixava sonolenta e estúpida. Sem o prazer de fazer um colar de margaridas, era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas. Quando, subitamente, um coelho branco com olhos cor-de-rosas passou correndo perto dela. 2. Analisando os elementos da estrutura do texto, responda. O capítulo se inicia com os pensamentos de Alice, o que ela pensava e como se sentia. Resposta: Alice estava entediada, cansada de não ter o que fazer no dia quente. Ela pensava que não fazia sentido um livro sem imagens e diálogos. Ela também fazia questionamentos, comparando o prazer de fazer um colar de margaridas como de colher a flor. 3. Releia o trecho abaixo. Para que serve um livro? Pensou Alice, sem figuras nem diálogos. A. Separe os trechos em que a voz é do narrador do trecho e em que a voz é da própria Alice. Então, resposta: o trecho, pensou Alice, mostra a voz do narrador, enquanto que, para que serve um livro e sem figuras nem diálogos, mostra citações diretas da voz da personagem. B. Que elementos indicam a mudança de voz no texto? As aspas indicam a citação direta do pensamento de Alice. 4. No trecho, então, ela pensava consigo mesma, se o prazer de fazer um colar de margarida era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas, o narrador apresenta o pensamento de Alice de forma direta ou indireta. Então aí espera-se que você, estudante, perceba que, por não ter o recurso das aspas nem dos travessão, não se trata de uma forma direta de citar a voz de Alice, mas indireta, porque passa pela voz do narrador. 5. Em um texto literário, é comum que haja transições entre a voz do narrador e da personagens. Nesse caso, é como se o narrador estivesse dentro da cabeça de Alice. Se você fosse o narrador, o que diria que Alice estava pensando naquele dia quente? Então, é uma resposta pessoal de você, estudante. Aula 2. Deve estar muito atrasada. 1. Leia mais um trecho do livro Alice nos Países das Maravilhas. Capítulo 1. Para baixo na toca do coelho. Alice não achou muito fora do normal. Ouviu um coelho dizer para si mesmo: oh puxa, eu devo estar muito atrasado. Quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe que a deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-se em pé e lhe passou a ideia pela mente como um relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com o bolso no colete, e menos ainda com um relógio para tirar dele. Ardente de curiosidade, ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho embaixo da cerca. 2. Sobre o texto, responda. A. Na continuação do capítulo 1, Alice vai atrás do coelho. Na aula passada, você viu que a história começa em um dia quente. Que palavra você toma a ideia de temperatura nesse último trecho? Então aí, espera-se que você, estudante, localize no texto a palavra ardendo em ardendo de curiosidade. Ela correu pelo campo atrás dele, ok? B. A cena narrada mostra o encontro entre Alice e o coelho. O que surpreende a menina nesse encontro? Então, a resposta: Alice questiona o fato de um coelho ter um relógio e vestir um colete com bolso para guardá-lo. C.
No texto, as palavras destacadas em negrito são pronomes que fazem referência oral a Alice, oral ao coelho, organiza na tabela abaixo a quem cada pronome se refere. O pronome em negrito faz referência a Alice ou ao coelho. Dizer para si mesmo, então faz referência ao coelho. Eu devo estar muito atrasado, referência coelho. Quando ela pensou nisso, referência Alice. Ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, referência Alice. Lhe passou a ideia pela mente, referência Alice. Ela nunca vira antes um coelho, referência Alice. Vê-lo saltar para dentro, referência o coelho. Aula 3, Toca do Coelho. 1. Leia mais uma parte do primeiro capítulo do livro Alice no País das Maravilhas. Capítulo 1, Para baixo na Toca do Coelho. No mesmo instante, Alice entrou atrás dele, sem pensar como faria para sair dali. A toca do coelho dava diretamente em um túnel, e então aprofundava-se repentinamente. Tão repentinamente que Alice não teve um momento sequer para pensar antes de já se encontrar caindo no que parecia ser bastante fundo. 2. Chegou a sua vez de imaginar como essa história continua. Escreva uma sequência e invente o que aconteceu com Alice na Toca do Coelho. Dicas. Preste atenção aos elementos que a história já apresentou. Mantenha os personagens e o sentido do texto. Seja criativa, sem esquecer de manter a coesão e a coerência com o começo da história. Não se esqueça de usar os recursos que você conheceu ao longo das aulas anteriores, como o discurso direto ou indireto e o uso de pronomes para fazer referência aos personagens. Bom trabalho! Então, aí é uma resposta pessoal de você, estudante. No entanto, espera-se que você, estudante, seja capaz de produzir um texto criativo, mantendo a coesão e a coerência com os elementos que estavam presentes na história, ok? Aula 4 e 5, Pandemia dos Games. 1. Leia o artigo de opinião a seguir. Pandemia dos Games. O isolamento devido à pandemia da Covid-19 fez com que a vida da maioria dos brasileiros passasse a acontecer muito mais dentro do que fora da casa. Pedidos de comidas e compras de supermercados por aplicativos, lives nas redes sociais e aulas por vídeo são alguns dos hábitos que parecem ter dominado a nossa vida na quarentena. Outra área que teve um aumento significativo é a dos games. Empresas de videogames aumentaram significativamente seus lucros durante esse período. Entre abril e junho, foram vendidos 91 milhões de jogos no mundo todo. Sem poder sair de casa, parece que os jovens entram na cabeça do mundo virtual dos games. Quais serão as consequências disso para os adolescentes? Que tipo de marcas psicológicas e emocionais nascerão nessa nova geração, que tem passado mais tempo com os aparelhos eletrônicos em frente a telas do que interagindo com as pessoas? 2. Em duplas, se for possível, respeitar um distanciamento seguro, faça uma pesquisa sobre o que são sinônimos e antônimos. Registre com suas próprias palavras o que você descobriu. Dê exemplos. Aí é uma resposta pessoal do estudante, mas sinônimo é palavras ou expressões que possuem sentido parecido com o de outras palavras, ou expressão, por exemplo, fraco, débil, à toa ou acaso. E antônimo é palavras ou expressões que têm significado oposto ao de outra, por exemplo, ir, vir, bonito e feio. 3. Agora, volte ao artigo de opinião e organize na tabela abaixo as palavras sinônimas. Sinônimo de pandemia, sinônimo de games e sinônimo de jovens. Então, sinônimos de pandemia, isolamento, sinônimo de games, jogos, sinônimo de jovens, adolescentes. Sinônimo de pandemia, Covid-19, de games, aparelhos eletrônicos, de jovens, nova geração. Pandemia, quarentena e sinônimo de games, telas. 4. O artigo de opinião mostra uma preocupação com os jovens por conta do excesso do uso de games durante a pandemia. Você concorda ou discorda das colocações feitas? Redige um breve artigo de opinião apresentando seu ponto de vista sobre o tema. Não esqueça de utilizar sinônimos e antenônimos para organizar seus argumentos. Então, aí é uma resposta pessoal de você, estudante. Aula 6. Opinião de especialista. 1. Leia o texto a seguir, retirado do Jornal Joca, da seção em que os leitores podem fazer perguntas. Canal aberto, pergunta.
Minha mãe fica o tempo todo reclamando que eu não saia do videogame, mas eu digo para ela que não tenho vontade de fazer outras coisas. Pode me ajudar? Resposta: Oi, Victor. Jogar videogame é uma atividade prazerosa. Prazerosa mesmo. Desculpem, prazerosa mesmo. Mas ela pode se tornar meio viciante. Quando só ela dá prazer, é importante ficar atento porque passou do ponto. Qualquer atividade que passa a ser a única fonte de satisfação será um problema. Para mudar isso, você terá que se esforçar para fazer outras coisas e, aos poucos, resgatar o prazer com outras atividades. É muito importante diversificar games, atividades físicas, leituras, convívio social, brincadeiras e momentos de não fazer nada. Nosso cérebro às vezes precisa de uma ajuda para entender que nem sempre o que ele mais pede é o melhor para nós. 2. Sobre o texto, responda. A. Qual foi o critério utilizado para escolher as pessoas que respondeu à pergunta do Victor? Então, a resposta foi dada por uma pessoa adulta e especialista em psicologia clínica, com foco em família, ou seja, a opinião dela e a de alguém que tem autoridade nos temas do cotidiano. B. A psicóloga começa a resposta dizendo que jogar videogame é uma atividade prazerosa. Ao longo do texto, ela mantém essa visão positiva sobre os games. Então aí, espera-se que você, estudante, perceba que a psicóloga não mantém a visão positiva dos games. Pelo contrário, ela apresenta lados negativos que o excesso dos jogos pode causar. C. Quais são as alternativas que a psicóloga dá para o menino? Resposta: ela diz que ele deve alterar o videogame com outras atividades, como atividade física, leituras, convívios sociais, brincadeiras e momentos de não fazer nada. D. Ao final, que conclusão ela faz sobre o tema? Resposta: a psicóloga conclui seu ponto de vista, alertando a menina para tomar cuidado com seus hábitos, pois nem sempre nosso cérebro escolhe o que é melhor para nós, ou seja, podemos cair em hábitos que nos fazem mal. Aula 7, ponto do iceberg. 1. Leia a notícia a seguir retirada do jornal Joca da USP. Lixo no mar é ponto do iceberg de problemas nos oceanos. Para oceanógrafo, é necessário pensar na geração desse lixo, além de planejar como coletá-lo. De acordo com a ONU, há 13 mil pedaços de plástico em cada quilômetro quadrado do oceano. Esse é um dado grave, que mostra como muitos países têm sido displicentes quanto à preservação dos recursos marinhos. Por isso, é uma das metas do Objetivo 14 da Agenda 2030 e aumentar a conscientização quanto à poluição dos oceanos. Alessandro Tuan, do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto de Oceanografia, explica que o lixo no mar é apenas a ponta do iceberg de agressões e poluentes presentes nesse ambiente, por conta da atividade humana, mas considera que dar atenção a ele é uma boa estratégia. Turra questiona ainda a forma elitista como se trata das questões da poluição marítima, sempre focando nas praias sujas, quando, na verdade, o cerne da questão está em onde esse lixo é gerado. 2. Sobre a notícia, responda. A. Qual é o tema central da notícia? Resposta: a notícia aborda a preocupação da ONU com a coleta de lixos nos oceanos, uma das metas da Agenda 2030. B. Você conhece a expressão ponto do iceberg? Converse com os colegas e com seu professor e escreva uma explicação para essa palavra. Então, resposta: o iceberg é um bloco ou massa de gelo de grandes proporções, mas que na maioria das vezes vemos apenas sua ponta acima da água. Por conta disso, a expressão é utilizada para fazer referência às questões que representam apenas uma parte pequena do problema total. C. Por que o lixo no mar é a ponta do iceberg? Segundo o professor Alexandre Turra, resposta: para Turra, o lixo nos oceanos é apenas uma parte pequena de todo o problema que é a geração desse lixo desde o início. Ele acredita que ser mais eficaz fazer uma campanha para a diminuição da produção do lixo e do descarte correto de que espera chegar nos oceanos para coletá-los. D.
O lixo descartado inadequadamente pode acabar poluindo todo o seu percurso até os oceanos. Faça uma lista com pelo menos 3 consequências dos descartes errados do lixo para a natureza. Se for preciso, faça uma breve pesquisa. Então, é uma resposta pessoal de você, estudante. No entanto, são muitas consequências do lixo para a natureza e veja algumas respostas possíveis. Poluição, extinção de animais marinhos que morrem por consumir o lixo nos oceanos, praias poluídas, ar tóxicos, que pode levar a problemas respiratórios, e etc. Aula 8. Campanha 1. Você sabe como é o descarte de lixo na sua escola? Em grupo, se for possível, respeitar um distanciamento seguro. Faça uma pesquisa sobre o tema. As perguntas a seguir podem te ajudar. A. A escola separa o lixo? B. Que tipo de lixo é produzido na escola? C. Há lixeiras diferentes para cada tipo de lixo? D. Na região em que a escola se encontra, há coleta de lixo reciclados? E. Qual é aproximadamente a quantidade de lixo produzida pela escola por semana? 2. Escreva um texto englobando as informações que você pesquisou. Esse texto servirá como um relatório de sua pesquisa, além de suportar para confecções do seu cartaz. Dica: lembre-se de organizar as suas ideias com coesão e coerência, mantendo o sentido do texto, utilizando marcadores para costurar as ideias. Além de relatar o que foi descoberto, pense em algumas sugestões para resoluções de problemas de lixo na escola. Costurar as ideias. Correção